Boa tarde, tudo bem? Me perdoa o lugar que eu estou gravando o vídeo hoje. Mas hoje vamos falar então sobre os princípios do direito penal. Os princípios são diretrizes fundamentais que orientam a criação e a aplicação das leis penais. E eles representam valores éticos e jurídicos que o Estado deve respeitar ao criar e estabelecer punições. E esses princípios são fundamentais para garantir que o sistema penal seja justo e proteja os direitos dos indivíduos. Para isso temos os princípios explícitos, que são aqueles que são claramente expressos na legislação, como no Código Penal e na Constituição, e eles são diretamente aplicáveis, porque estão formalmente previstos em lei. E temos os princípios implícitos, que não estão claramente na legislação, mas são deduzidos a partir da interpretação das leis e da estrutura jurídica como um todo. Esses princípios são igualmente importantes porque ajudam a preencher as lacunas e a interpretar a lei de maneira coerente. Vamos adiante, temos vários princípios para tratar hoje. O primeiro princípio basilar, que é o princípio da legalidade. Esse princípio é fundamental no direito penal e estabelece que tanto está previsto na Constituição, artigo 5º, inciso 39, como no artigo 1º do Código Penal. E ele diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, uma pessoa só pode ser punida se na época em que cometeu a ação existia uma lei que definia aquela ação como crime. E temos os subprincípios decorrentes desse princípio da legalidade, que é o princípio da reserva legal. Somente leis ordinárias ou complementares podem criar crimes e penas. Segundo princípio, anterioridade. A lei que define o crime que deve existir antes da ação criminosa. E o terceiro princípio da taxatividade. A lei deve ser clara e específica, sem deixar espaço para interpretações amplas. Esses decorrem do princípio da legalidade. Vamos adiante. Princípio da culpabilidade. Esse princípio estabelece que ninguém pode ser punido se não agir com dolo, intenção ou culpa, negligência, imprudência e imperícia. Isso significa que a responsabilidade penal é subjetiva, ou seja, depende da conduta e da consciência do indivíduo. Previsão artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal e artigo 18 do Código Penal. Princípio da individualização da pena, previsto na Constituição. Esse princípio garante que a pena deve ser adequada ao caso específico, levando em consideração as circunstâncias do crime e a característica pessoal do condenado. Como eu falei, a previsão constitucional, artigo 5º, inciso 46. Princípio da proporcionalidade. A pena deve ser proporcional ao crime cometido, levando em conta a gravidade da ação e as circunstâncias do autor. Por exemplo, alguém que cometeu um crime menor deve receber uma pena menor do que alguém que cometeu um crime grave. Artigo 5º, também inciso 46 da Constituição Federal. Vamos passar. Princípio da personalidade ou intranscendência. Este princípio assegura que a punição deve ser aplicada exclusivamente à pessoa que cometeu o crime, ou seja, os familiares ou outras pessoas não podem ser penalizados pelo crime de alguém, embora possa ser responsabilizado por dívidas ou reparações civis até o valor do patrimônio transferido a título de herança. Artigo 45, inciso 45 da Constituição Federal. Princípio da mínima intervenção do direito penal. O direito penal ele só deve ser utilizado em última instância, ou seja, quando outras áreas do direito não forem suficientes para resolver a situação. Ela é a última ratio, último recurso do sistema jurídico. Vamos lá. Princípio da fragmentariedade. No direito penal,
não abrange todos os comportamentos ilícitos, mas apenas aqueles considerados mais graves e relevantes. Existem outras áreas, como o direito civil ou administrativo, que cuidam de outras infrações. Temos ainda o princípio da subsidiariedade. Esse princípio afirma que o direito penal só deve intervir quando outras áreas do direito não conseguir controlar ou prevenir a conduta ilícita. Temos, por fim dessa aula, o princípio da ofensividade ou lesividade. Somente as condutas que causam lesão ou perigo real ao bem jurídico protegido, como a vida, patrimônio ou saúde, podem ser consideradas crimes. Um exemplo, se uma tentativa de homicídio com arma falsa, que não representaria perigo real e, portanto, não seria punível, artigo 3 do Código Penal. E vamos, lembrando de outros princípios aqui, o princípio da alteridade. Esse princípio ele estabelece que uma pessoa só pode ser punida por ofensas a bens jurídicos de outras pessoas e não por ofensas a si mesmo. Por exemplo, cortar o próprio corpo ou quebrar o próprio celular. Não é crime. Princípio da adequação social. Mesmo que uma conduta seja considerada crime pela lei, se ela for socialmente aceita, pode não ser punível. Por exemplo, furar a orelha de uma criança para colocar um brinco é socialmente aceito, apesar de tecnicamente causar uma lesão corporal. Princípio da isonomia ou igualdade. Todos devem ser tratados de forma igual perante a lei. No entanto, pessoas em situações diferentes podem ser tratados de forma diferente para garantir a justiça. Artigo 5º da Constituição Federal. Princípio da presunção de inocência, importante também. Toda pessoa é considerada inocente até que se prove o contrário, por meio de uma sentença condenatória definitiva. Isso significa que ninguém pode ser tratado como culpado até que todos os recursos sejam esgotados e a condenação seja confirmada. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. É o que muitos falam do caso do Lula. Vamos lá. Princípio do ne bis in idem. Ninguém pode ser punido mais de uma vez pelo mesmo crime. Esse princípio protege contra múltiplas punições para a mesma conduta. Artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal. E acredito que esse seja o último. O princípio da insignificância. Esse também é muito importante. Esse princípio ele exclui a punibilidade de condutas que, embora tecnicamente sejam crimes, não causam dano significativo ao bem jurídico protegido. Lembra da aula de bem jurídico? Por exemplo, furtar um item de baixo valor pode ser considerado significante e, portanto, não ser punido. E estes são os princípios do direito penal que garantem um sistema justo e equilibrado, protegendo tanto a sociedade quanto os direitos individuais. O princípio da insignificância, o princípio da bagatela, eu não posso deixar de falar disso, ele tem o objetivo de excluir a tipicidade de condutas que, embora não sejam enquadradas formalmente como crime, não causam dano significativo ao bem jurídico protegido pela norma penal. Isso tem a previsão lá no artigo 13 do Código Penal e artigo 17 do Código Penal. E para que esse princípio seja aplicado, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, eu acho que foi no ano de 2004, 4 requisitos objetivos. Eu vou passar a explicar cada um desses requisitos, que é importante você saber. Primeiro requisito, mínima ofensividade da conduta. Esse requisito, ele analisa a gravidade da ação realizada. A conduta deve ser de baixa ofensividade, ou seja, deve causar um dano muito pequeno. E a jurisprudência indica que, em termos patrimoniais, uma ofensa que envolva um valor inferior a 10% do salário mínimo pode ser considerada mínima. Por exemplo, se o salário mínimo é R$ 1.500, um furto de algo que valha menos de R$ 150 pode ser enquadrado como de mínima ofensividade,
aplicando o princípio da insignificância, o princípio da bagatela, o crime niliputiano. Vou contextualizar. É importante ressaltar que a mínima ofensividade não é analisada apenas em termos financeiros, tá bom? Mas também levado em consideração o contexto em que o crime ocorreu. O segundo requisito é a inexpressividade da lesão jurídica provocada. E este requisito é muito semelhante ao primeiro, mas foca no impacto da lesão ao bem jurídico protegido pela norma. A conduta deve causar um dano tão pequeno que não justifica a intervenção penal. Por exemplo, se alguém subtrair o item de valor muito baixo, o impacto sobre o patrimônio da vítima deve ser considerado insignificante. Outro requisito: periculosidade. Nenhuma periculosidade deve haver. Portanto, a conduta ela não pode representar um perigo social. E isso significa que o ato não deve envolver violência ou ameaça ou qualquer outro comportamento que coloquem a sociedade em risco. Por exemplo, se uma pessoa ameaça a outra com uma faca para roubar um valor insignificante, mesmo que seja 50 centavos, o princípio de insignificância não se aplica, pois a ameaça com faca ou arma coloca em risco a segurança da vítima e da sociedade. Quarto requisito: reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Esse requisito ele avalia o quão reprovável é o comportamento do autor do crime. A conduta deve ser considerada de baixo grau de reprovação, ou seja, não deve violar gravemente a moral social ou os deveres do autor. Por exemplo, se um policial comete um pequeno furto, mesmo que o valor seja insignificante, a conduta do policial é altamente reprovável, devido à função de proteger que ele exerce na sociedade. Um tema muito importante: o delegado de polícia e o princípio de insignificância. Há um debate se um delegado de polícia pode aplicar o princípio de insignificância em situações de flagrante. Alguns defendem que esta é uma função exclusiva do juiz, do Poder Judiciário, enquanto outros argumentam que em casos claros, o delegado pode sim reconhecer a insignificância para evitar a instauração de um processo desnecessário. A corrente mais aceita na doutrina, e aqui eu recomendo você aplicar na sua prova, é de que o delegado pode aplicar o princípio da insignificância, mas com cautela, analisando todos os requisitos e os aspectos do caso. Temos algumas súmulas que restringem a aplicação do princípio da insignificância, como a súmula do Superior Tribunal de Justiça, que estabelecem limites à aplicação do princípio da insignificância. A súmula 599 do STJ, fala que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes contra a administração pública, pois tais crimes envolvem a integridade do servidor público e a confiança pública, que são valores fundamentais para a sociedade. Lembra do princípio da fragmentariedade. Súmula 606 do STJ. Não se aplica o princípio da insignificância em casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência. Essa conduta é tipificada lá no artigo 183 da Lei 9472 de 97 e é considerada um crime relevante devido ao impacto que pode ter sobre o sistema de comunicação. Agora temos uma atenção na aplicação do princípio da insignificância no crime de descaminho, que é um tema que já foi amplamente discutido pela jurisprudência dos tribunais superiores no Brasil. O crime de descaminho acontece quando uma pessoa tenta evitar o pagamento de impostos sobre produtos que está trazendo de fora do país, importação, ou mandando para fora do país, exportação. É como se alguém comprasse um produto em outro país e tentasse esconder esse produto da Receita Federal para não pagar os impostos devidos. Artigo 334 do Código Penal. Agora, imagine que o valor do imposto
que essa pessoa deixou de pagar é muito pequeno. É tão pequeno que não vale a pena para o governo processar essa pessoa. Nesse caso, aplica-se o princípio da insignificância. Os tribunais brasileiros, e preste muita atenção, como o STF e o STJ, decidiram que se o valor do imposto que não for pago for menor que 20 mil, pode ser aplicado o princípio da insignificância. Quase não sai. No entanto, esse princípio não se aplica se a pessoa já cometeu esse crime anterior, for reincidente, ou se faz isso frequentemente. E nesses casos, mesmo que o valor seja baixo, a pessoa pode ser processada e punida porque sua conduta é considerada grave. Ok? Qualquer dúvida, só entre em contato. Até mais. Tchau, tchau.